Muito boa noite, bem-vindos amigos e amigas. Como é que estão todos vocês? Falamos agora ao vivo de Liverpool, Inglaterra, onde vamos apresentar agora mais uma live sensacional tratando de assuntos de relevância sobre renovação de ar, tendo hoje o nosso convidado muito mais do que especial, Marcelo Munhoz, também falando diretamente de Santa Catarina, terra do peixe, terra das praias bonitas, não é verdade, Marcelo? Não tenha dúvida. Nós vamos falar hoje sobre renovação, um caso especialíssimo e importantíssimo que está tomando cada vez mais relevância no cenário nacional, visto a grande expectativa que temos da retomada, provavelmente forte retomada, das atividades econômicas e com novamente a reocupação dos espaços climatizados, onde será importantíssimo manter a saúde e integridade física das pessoas, evitando o contágio de Covid-19 e outras muito mais moléstias que podem ser ocasionadas por uma falta de renovação de ar. Então, nosso convidado especial, Marcelo Munhoz, ele vai discorrer sobre assuntos bastante pertinentes em relação à renovação de ar, sobre equipamentos, as necessidades, as vantagens de se manter um ambiente plenamente climatizado com os benefícios da boa renovação de ar. Espero que vocês gostem. Marcelo, eu gostaria que você se apresentasse, mostrasse suas credenciais. Será uma satisfação recebê-lo aqui na Academia do Ar 360. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Parra, o convite pela Academia 360, a oportunidade de falar um pouco aí sobre um tema que está muito em pauta hoje em dia. O meu nome é Marcelo Munhoz, sou diretor comercial da SIC Flux, sou sócio-diretor, né, porque a empresa é familiar, eu sou um dos filhos. Além disso, sou presidente do Qualindor. A SIC Flux tem 28 anos de existência e ela tem como DNA justamente a produtos de renovação de ar e soluções que ajudem aí a deixar um ambiente com a qualidade do ar melhor. Então, queria agradecer mais uma vez o convite aí. Você é muito bem-vindo e dentro das nossas perspectivas de informações, a nossa missão aqui da Academia do Ar 360 é justamente a difusão do conhecimento. Então, esta live não é somente uma live de bate-papo, nós vamos trazer as informações relevantes, informações técnicas, para que possam facilitar o dia a dia da nossa audiência. Queria lembrar também que nós vamos lançar na próxima semana ou na seguinte o curso específico de renovação de ar, que leva em consideração cálculos práticos, como efetuar literalmente o cálculo de uma renovação de ar, de um ambiente climatizado, com as mostras dos tipos de equipamentos disponíveis no mercado, os cuidados que devemos ter com os filtros e, principalmente, quais as legislações que nós temos atualmente em validade pelo território nacional e que necessitam obrigatoriamente ser cumpridas se você quiser evitar problemas com a vigilância sanitária. Então, vamos à apresentação do Marcelo Munhoz. Eu agradeço desde já o prestígio que você está trazendo para a nossa Academia do Ar 360. Bom, então, eu vou iniciar com a minha apresentação. Bom, eu já fiz a minha apresentação pessoal, então eu vou passar esse slide, porque não... Beleza, pode seguir. É que para mim aqui está... Agora foi. Vou passar esse slide também aqui, porque meu currículo também já meio que me apresentei. Bom, a SIC Flux, ela tem 28 anos de existência esse ano. Aqui é uma planta da fábrica, essa foto aqui, ela tá precisando ser um pouco atualizada, porque... Cresceu muito, né? Não, aqui a gente está em construção. Essa parte de terreno toda aqui que está em aberto, ela está sendo construída, os galpões aí do lado. Então, legal, parabéns. A gente está expandindo um pouco aí, porque é por conta de toda essa vontade do pessoal aí de tentar adequar os ambientes aí para renovações de ar.
Eu, nas minhas palestras, eu sempre inicio com essa pergunta, né? Quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que a gente consome em nossas vidas e qual é a última, né? Então, a pessoa quando morre, falam que ela dá o último suspiro, né? E a pessoa, quando nasce, ela também, a primeira coisa que ela faz é começar a berrar e tal, quer dizer, porque ela está recebendo oxigênio dentro dos pulmões dela. Então, o ar é extremamente importante para nós, para nossas vidas. Então, mais do que qualquer outra coisa. Nós ficarmos alguns minutos sem ar, a gente morre. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com relação a essa situação do ar. Outra coisa que eu coloco é o seguinte, eu coloco essa foto aqui que eu falo assim, o que faz mal para o nosso corpo, né? Então, se eu convidar alguma pessoa para ir num restaurante, sentar num restaurante, e aí pedir 1 quilo de gordura, igual está nessa foto aqui, e aí deixar para a pessoa comer, provavelmente a pessoa vai falar assim, poxa, peraí, isso vai me fazer mal, eu não vou comer isso, né? Mas a pessoa pode, essa mesma pessoa que está dentro desse restaurante, ela pode estar dentro desse restaurante com um ar muito ruim, respirando esse ar, e ela não vai dar essa negativa dizendo que ela não vai ficar dentro desse ambiente por conta desse ar que está ruim. E esse ar ruim dentro do ambiente, ele pode fazer muito mal ou igual em relação a esse 1 quilo de gordura que a pessoa poderia ter comido. Estudos comprovam que um ar maltratado dentro do ambiente, ele é infinitamente pior de se respirar do que um ar fora desse ambiente. O mesmo ar, se o ar está poluído lá fora, mas você está dentro do ambiente com esse ar, as chances de você ter doenças respiratórias é muito maior, por conta de você estar num ambiente confinado. E aí o que acontece, né? As ações externas, elas prejudicam as pessoas, né? Então, as ações externas, o que a gente coloca aqui? A gente coloca poluição, a gente coloca poluição de indústrias, a gente coloca incêndios, rios poluídos, uma série de situações onde o ar lá de fora tem essas ações externas e elas comprometem o ar dentro do ambiente, né? E aí, o que acontece? A partir do momento que se compromete isso, as pessoas dentro desse ambiente com o ar maltratado, ela começa a ter doenças respiratórias, sonolência, falta de disposição, desconforto auditivo e desconforto térmico, né? Além disso, tá? A pessoa começa a ter uma produtividade muito ruim. Então, o ar, quando ele é maltratado, confinado, e você não tem uma troca de ar, uma renovação de ar, você tem uma queda de produção da pessoa muito grande. E isso, se você calcular isso, é um prejuízo enorme para a pessoa, ou onde a pessoa está desempenhando o trabalho dela no escritório, seja o desempenho dela normal. Ela vai ser um desempenho muito ruim por conta de um ar viciado dentro do ambiente. Avançando um pouquinho, né, eu vou pegar agora um caso que foi recente, que é o caso de Wuhan, do restaurante de Wuhan. Eu não vou entrar muito no mérito da questão, porque é um assunto um pouco polêmico, mas eu vou pegar mais aqui as highlights, né, do que aconteceu, as conclusões, né. Então, a gente chegou à conclusão, as pessoas, os profissionais do mundo inteiro, que muito provavelmente aquela contaminação que teve no restaurante de Wuhan por conta da pandemia foi falta de troca do ar interno com o ar externo. Então, ou seja, voltamos à renovação de ar. Se você tem um ambiente e você não tem uma renovação adequada, as chances de contaminação, seja de qualquer doença, não só de coronavírus, mas de qualquer outra doença respiratória, é muito grande. E aí, o que acontece? Nós temos aqui, né, dentro do Brasil, vários tipos de edificações, né, então, como hospitais, edifícios residenciais, comerciais, shoppings, estádios, aonde precisa de renovação de ar. Então, a renovação de ar, ela está totalmente linkada com qualquer tipo de edificação, não é uma edificação
uma edificação X ou Y que precisa de renovação de ar. Qualquer tipo de edificação é obrigado a ter renovação de ar para você ter um bom convívio junto às pessoas. Como é que era a ventilação no passado? A ventilação no passado, um passado bem distante. Era justamente o quê? Iniciava com ocas, né? E aí depois você tinha os grandes casarões, onde você tinha um pé direito alto, você tinha uma renovação de ar natural, mas que era propícia por conta da edificação que tinha na época. Os casarões também, você tinha janelões enormes, então a troca de ar era muito grande, mesmo porque esses casarões ou dessas ocas ficavam em terrenos onde a distância era muito grande de uma oca para outra, de um casarão para outro, então o ar circulava de uma forma muito fácil, diferentemente do que existe hoje, né? Então hoje nós temos o quê? Edifícios onde eles são totalmente fechados, né? Para justamente você segurar o ar gelado ou o ar quente dentro do ambiente. A população, ela cresceu demais, então hoje você tem edificações uma do lado da outra, então a circulação natural do ar já não é tão natural, porque você tem barreiras, né? E além disso, você tem uma preocupação com a economia do gasto energético. Então o que acontece? Além de você lacrar esses ambientes, para poder economizar energia por conta de ar-condicionado, uma série de coisas, ainda você tem menos ventilação, quer dizer, por conta justamente da economia de energia. Então, o que acontece? Você prejudica diretamente a qualidade do ar interno por conta de uma situação que existe das edificações hoje, tá? Então, para que a gente resolva isso, a gente precisa ter soluções de renovação de ar. Então, eu vou passar rapidamente por alguns slides, tá, de renovações de ar que são comumente conhecidas, para a gente evoluir um pouco para renovações de ar um pouco mais sofisticadas, né? Então, eu vou iniciar pelo BABA, que seriam os exaustores compactos de banheiro, tá, que eles fazem a renovação de ar única e exclusivamente de banheiro. Então, para retirar o mau odor do banheiro, retirar o vapor, que também prejudica, porque se você tem um banheiro confinado onde você não tem renovação de ar, muito provavelmente você vai ficar com um mau odor dentro do ambiente, isso vai prejudicar os outros ambientes que tem perto do banheiro, como também você pode ter proliferação de mofo, e aí nisso você começa a ter fungos, bactérias junto com o ar, e isso prejudica a qualidade do ar para as pessoas. Então, nós temos a linha Mega, que faz que é um exaustorzinho de banheiro, que é o mais comum que existe no mercado hoje, tá? Então, tem os exemplos de instalações dele, que você pode colocar ele com saída para fora do ambiente, ou dentro de um shaft, ou saída para fora. Um exemplo, claro, de instalação, que normalmente é instalado no teto, tá? Então, é um equipamento bem compacto, com vários níveis de vazão e pressão. Depois disso, a gente evolui para um outro exaustor de banheiro, que é a linha Sonora. O próprio nome já puxa a concepção desse equipamento. É um equipamento totalmente silencioso, ele é imperceptível ao ouvido. Então, aquela retórica que tinha há anos atrás, o exaustor de banheiro, é aquele que faz barulhinho, é aquele que faz barulho no banheiro. A gente meio que conseguiu tirar esse estigma que tinha do exaustor de banheiro com essa linha Sonora. Então, ele tem uma pressão alta, ele consegue atender até 10, 12 metros de duto flexível, que um duto flexível é um duto que ele prejudica um pouco a passagem do ar. Então, com 10, 12 metros de flexível, esse equipamento funciona tranquilamente, com um nível de ruído extremamente baixo, 30 decibéis. Então, só para ter uma noção aqui de plantas, né? Então, esse equipamento, ele consegue vencer esses percursos todos de duto, com vários tipos de curvas e perdas de carga, por conta da alta pressão dele. Além disso, esse equipamento ele tem um exclusivo sistema de fixação, onde você não precisa de bucho e parafuso. Ele tem um sistema chamado Fixar, que ele já acompanha o equipamento. Então, a pessoa só faz os furos no gesso e esse equipamento, essa fixação, ela se encaixa em oblongos que existem no equipamento mesmo. Então, esse Fixar, ele absorve a vibração do equipamento, fazendo com que a vibração no gesso seja menor. E, além disso,
facilita a vida do instalador, que não precisa de bucha e parafuso, que a gente sabe que bucha e parafuso em gesso não é fácil. Depois disso, nós temos exaustores axiais que chamamos de meio de duto. Então, nós temos a linha MDT, que é um equipamento onde você consegue encaixar dentro de uma tubulação de PVC, ou então a linha inline, que é uma linha onde você tem um pé de fixação para poder conectar flexíveis, ou mesmo também o duto de PVC. Então, aqui tem um exemplo claro aqui de instalação, onde você tem esse equipamento fixado numa laje, e aí com um difusor você consegue captar o ar e jogar para fora do ambiente. Todos esses pequenos exaustores, esses que a gente chama de microexaustores, né, são para situações onde você tem um entreforro muito estreito, você não tem espaço para poder fazer uma renovação de ar, então são equipamentos bem compactos para poder facilitar uma renovação de ar rápida em pequenos ambientes. Daí para frente, a gente começa, então, umas linhas um pouco mais robustas, tá? Então, nós temos aqui um exaustor radial, né? Onde ele é um misto de limit load com axial. Ele tem pressões altas e vazões altas, chega até 3.600 metros cúbicos por hora, com pressões de 65 milímetros. Então, esses equipamentos, eles já são projetados para ambientes um pouco maiores. Então, aqui nós temos um exemplo de uma charutaria ou algo do tipo, onde esses ambientes promovem muita fumaça. Então, você consegue, com o mesmo equipamento, captar várias captações no mesmo equipamento. Então, é um equipamento que consegue ele consegue vencer perdas de cargas altas aí com redes de dutos. Aqui é um exemplo de instalação onde você pode fazer também uma linha única de tubulação com vários tipos de difusores, né? Vários difusores em vários tipos de ambientes. Então, isso aqui é muito comumente utilizado em banheiros de shoppings, onde você tem as baias, e em cada baia você tem um difusor, e tem esse exaustor captando essa difusão, né, de todo o banheiro. Também pode ser utilizado, não para edifícios muito altos, mas edifícios de até 10 andares, dá para se utilizar também naquelas áreas gourmet onde tem a churrasqueira, e aí você precisa ter um exaustor, um único exaustor puxando desse shaft por todas essas coifas aí, tá? Então, é um equipamento que aqui a gente deu alguns exemplos, mas é um equipamento que ele pode ser utilizado para vários tipos de situações de renovação de ar. Depois nós vamos para a linha Max, tá? Que é uma linha de um produto plástico, bem compacto, a altura dele dá mais ou menos em torno de 210 milímetros. Ele tem também uma vazão de até 1.040 metros cúbicos, mas a gente lançou há pouco tempo atrás agora um equipamento da linha Max também, que chega a 2.000 metros cúbicos por hora, que ele também faz a mesma coisa. Então, você pode utilizar em banheiros para fazer ramificação, você pode fazer como tomada de ar externo se precisar, mas aí você precisa utilizar filtros. Depois eu vou evoluir para os meus slides, onde a gente tem caixas de filtro para esse tipo de equipamento. Aqui a gente colocou um exemplo de um estoque, onde você pode também fazer renovação de ar, quer dizer, tanto esse equipamento como o anterior, eles são muito parecidos para utilizar em situações parecidas, mas eles têm características diferentes. Então, esse equipamento Max é um pouco mais compacto, ele é em plástico, o outro é um pouco mais robusto, é em alumínio. Então, é para atender diferentes tipos de clientes, com vários tipos de exigências, para justamente a gente ter opções para o cliente ficar satisfeito. Além disso, a gente tem também essa mesma linha Max, que a gente utiliza um plástico que absorve um pouco mais o nível de ruído, e você consegue ter um nível de ruído mais baixo, porque tem algumas situações onde esse equipamento é instalado atrás de um forro falso, você tem um escritório, pessoas trabalhando dentro do escritório, então você tem que ter um nível de ruído um pouco mais baixo, para poder dar um conforto auditivo para as pessoas que estão naquele local. Esse exemplo não é o exemplo que eu dei agora, que é dentro do escritório, isso aqui está instalado num estacionamento, tá? E esse exaustor aqui, ele tá retirando o ar chama de storage, né? Que é justamente
dentro de subsolos, tem alguns estacionamentos que tem algumas áreas de armazenagem, que as pessoas utilizam como armazenagem e tal, e aí o cliente então pediu para ter uma exaustão para poder não criar mofo, uma série de coisas. Além disso, nós temos esse mesmo exaustor com alguns acessórios que você pode utilizar para fazer reforço de linha para exaustão de coifas. Então, as coifas que existem hoje, coifas residenciais que eu digo, né? As coifas residenciais que existem no mercado hoje, elas são muito ruidosas. Então, os clientes, o que fazem? Os clientes que são mais exigentes, eles utilizam a coifa para ficar como embelezar a cozinha, mas eles desligam o motor dessa coifa e ligam esse exaustor nosso numa área técnica para poder afastar o nível de ruído dessa coifa. Bom, aí eu entro agora eu entro mais na parte que eu acho mais interessante, no momento que a gente vive hoje de pandemia e uma série de coisas, que é o ar-condicionado versus a tomada de ar, né? Então, desmistificando, né, e desbestificando o que a gente escuta no mercado, de que o ar-condicionado precisa ficar desligado por conta de pandemia, uma série de coisas, a gente categoricamente pode dizer que o ar-condicionado é um grande aliado desde que o ar-condicionado esteja com as manutenções em dia e que o equipamento que esteja instalado por instaladores competentes e que tenham se preocupado com a renovação de ar e tomada de ar externo adequada para o tipo de equipamento e o tipo de instalação que foi concebida por um bom projetista. Então, o que acontece? Esse equipamento hoje, esse equipamento aqui, hoje em dia, ele é muito pouco utilizado, que é um equipamento de janela, muito ruidoso, mas era um equipamento onde ele condicionava o ar, refrigerava o ar, mas ele renovava, ele trazia um pouco de ar de fora para dentro. Só que aí, com o tempo, né, de uns anos para cá, o split, né, ele tomou conta do mercado por conta de ser mais bonito, ser menos ruidoso, e hoje 90% das instalações hoje no Brasil é utilizado esse tipo de equipamento, tá? Esse tipo de equipamento que a gente costuma ver bastante em home center, uma série de coisas, ele pode ser utilizado, ele tem vários tipos de opções de utilização, né? Então você tem desde o split comum, aí você tem um high wall, você começa a ir para VRF, VRV e por aí vai. Mas todas essas opções de ar-condicionado que existem no mercado hoje, todas elas não renovam o ar. Ele gela e regela o mesmo ar dentro do ambiente. Então, para isso, todos esses tipos de equipamentos e soluções de refrigeração de ambientes, você precisa ter uma renovação de ar bem concebida para poder ser um aliado das pessoas que estão dentro desse ambiente onde está esse equipamento. Então, o que acontece, né? 90% dos ambientes, como eu falei, utiliza isso. Então, a gente tem aqui exemplos de restaurantes, escolas, escritórios, que utiliza o mesmo tipo de sistemática de ar-condicionado. E a gente precisa ter renovação de ar. Então, nós temos aqui a NBR 16401, que inclusive ela está em revisão, e creio eu que esse ano já deve sair a nova revisão. Olha, tá difícil, né? E aí o que acontece? Essa norma ela precisa ser seguida, porque ela justamente vai de encontro com essa situação da renovação de ar, né? Então, a NBR 16401, ela justamente comenta sobre a concentração de CO2 dentro do ambiente, onde a concentração de CO2 não pode ser alta, porque se for alta, ela vai justamente fazer com que as pessoas tenham uma produtividade muito baixa. A NBR 16401 atualmente comenta sobre 27 metros cúbicos por hora por pessoa, então o cálculo é sempre feito dessa forma, é calculado 27 metros cúbicos por pessoa, para você achar a quantidade de ar que você precisa colocar dentro desse ambiente.
E aí, claro, você precisa aliar também, calcular as pressões adequadas, né, dentro da sua da infra de tubulações e tal, para poder chegar na quantidade de ar adequada dentro desse ambiente que você está calculando. As filtragens exigidas, as filtragens exigidas são o G4, né, que é o filtro grosso, o filtro M5, que já é um filtro médio, e às vezes o filtro F8, para alguns casos específicos, tá? Mas normalmente para escolas, restaurantes, escritórios, é o G4 e o M5 que vai atender quase que 100% desses ambientes. Aí quando você pega os consultórios, laboratórios, aí sim a gente já parte para filtros F8, ou em alguns casos filtros absolutos, que é o filtro EPA. E aqui eu coloco, né, um vermelhinho, que é a nova lei do PMOC, né, porque hoje além da NBR, que precisa ser seguida, também tem a lei do PMOC, que é o Plano de Manutenção Orçamentária, né, que é para justamente as pessoas seguirem isso, para poder não só se preocupar em fazer uma boa instalação, mas também manter essa instalação em dia com os filtros limpos, com os equipamentos com uma manutenção adequada. Quer dizer, eu não vou entrar no mérito da questão do PMOC, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já assistiram muito o Parra falando e de uma forma brilhante, explicando de uma forma brilhante o que é o PMOC. Ninguém aguenta mais eu falando de PMOC, cara, essa é a verdade. Mas a gente se depara até hoje no mercado com umas situações bem assustadoras, que ainda tem pessoas que não seguem isso, né? Então, o que a gente fez, a SICFlux fez? A SICFlux foi que inventou essas caixas de ventilação, né, essas pequenas caixas, onde aliada com equipamentos inline, você consegue fazer uma tomada de ar externo compacta. Então, o que existia no mercado anos atrás? Existia apenas as caixas de ventilação, que são caixas de ventilação geralmente grandes, ruidosas, com uma quantidade de ar muito grande que coloca dentro do ambiente. E as pessoas, às vezes, queriam fazer tomada de ar externo em pequenos ambientes e o equipamento ficava, muitas vezes o equipamento nem dava para instalar por conta do tamanho dele. Nem vamos falar do preço, né? Que eram também as caixas de ventilação antigas, a base de chapa de aço, bem mais caras do que as soluções que você está apresentando agora. Exato. Então, nós lançamos, então, essas caixas que você pode colocar um filtro G4 M5 ou um G4 e F8, né? Dependendo da situação que você vai fazer a instalação. E aí você tem, então, essas caixas para poder fazer uma tomada de ar externo e jogar para dentro do ambiente. Então, aqui nós temos um desenho onde essas caixas estão atrás de um forro falso, mas não necessariamente precisa ficar atrás de forro falso, pode ficar numa área técnica, igual está aqui. Isso aqui é uma área técnica, isso aqui é uma... Aqui acho que está atrás de um forro falso, depois a gente tirou foto antes de passar esse forro falso. Mas aqui é uma área técnica. Então, você pode instalar esse equipamento de diferentes tipos de formas, né? Seja ele vertical, horizontal, para justamente fazer a captação do ar, filtrar esse ar e jogar para dentro do ambiente e atender a norma, que é a norma NBR 16401, tá? Nós temos essas caixas plásticas, tá? E temos essas caixas também metálicas para atender equipamentos maiores, né? Com capacidades maiores de vazão e pressão. Mas a linha de atuação delas é igual, né? Não muda muito, é para atender a norma. A única coisa é que ela vai atender vazões e pressões diferentes de acordo com o cálculo que você fez. O que é muito importante, e eu saliento muito, porque uma caixa metálica com um filtro dentro, todo mundo faz, né? Isso não é mistério para ninguém. A única coisa que vocês podem ver aqui na minha foto, que você tem aqui uma distância do filtro até o bocal. Essa distância tem um cálculo específico que nós fazemos e respeitamos para poder respeitar a velocidade do ar que passa pelo filtro, tá? Se você pega uma caixa e não calcula direito a velocidade do ar que se passa pelo filtro por conta do ventilador que você está utilizando, você pode estar ludibriando o cliente e não atendendo o que precisa. Porque qualquer tipo de filtro, se o ar passa por uma velocidade maior do que 3 metros por segundo, o ar passa de uma forma tão rápida que ele não é filtrado.
Então, todas essas caixas que nós temos, elas são todas calculadas para os nossos equipamentos e respeitam uma velocidade menor do que 3 metros por segundo, para justamente esse ar ser completamente filtrado. Tá? Então, é muito importante tomar cuidado com relação a isso. Além disso, nós temos a mesma caixa que nós podemos colocar um carvão ativado, para justamente anular odores. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma lanchonete? Uma lanchonete, ou dentro de shopping, nós temos aquelas baias onde cada um faz uma coisa, um frita peixe, outro frita hambúrguer, não sei o que e tal. Então, esse equipamento, na verdade, ele está recirculando o ar, ele puxa o ar de dentro, passa pela filtragem, joga para fora, e ele está anulando esse odor, para justamente esse odor não chegar na área de alimentação, ou não chegar para as pessoas que estão comendo ali sentadas, e fica aquela mistura de cheiro, né? Porque não é legal. Além disso, você tem também a contaminação do odor para as roupas. Então, muitas vezes a gente vai num restaurante, vai comer e tal, sai de lá com a roupa totalmente impregnada. E aí eu entro, então, nas tomadas de ar externo, né? Que as tomadas de ar externo um pouco mais, estão mais comuns agora no mercado aí. Então, nós temos esse equipamento, que é o Split Vent, que ele foi criado justamente para quê? Para ambientes onde você tem o ar-condicionado split e você tem no máximo 4 pessoas dentro desse ambiente e você não consegue fazer uma infra muito robusta para poder fazer uma tomada de ar externo. Então, tinham muitos clientes que falavam assim, poxa, Marcelo, eu quero atender a norma, eu quero atender tudo, mas pô, lá não tem espaço para colocar uma caixa com filtragem, não sei o que e tal, o cliente não está aceitando quebrar fogo falso, o cliente não tem uma área técnica, então está inviabilizando a coisa. Então, o que nós fizemos? Nós lançamos o Split Vent, que é um equipamento onde você faz só um furo com uma serra-copo na parede, instala ele e liga ele junto com a condensadora do ar-condicionado. Então, ligou o ar-condicionado, vai ligar o equipamento e vai atender a norma, porque ele tem um filtro G4 M5, mas para atender pequenos ambientes. Teve muitos clientes que me ligavam, falavam, poxa, minha ideia é fantástica, eu tenho um auditório com 50 pessoas, não vai atender, esquece, não vai atender. Esse equipamento ele não faz milagre. Esse equipamento é para atender uma situação específica onde não existia equipamento adequado para poder atender a norma. Quando você tem auditório, você tem salas de reuniões com várias pessoas e tal, aí você tem que entrar, então, para situações onde você tem a caixa de ventilação ou essas caixas compactas com os nossos inlines, que aí você consegue atender melhor a situação. Então, o Split Vent, ele tem aqui uma foto dele instalado, que ele está aqui embaixo do ar-condicionado, e do lado de fora você tem esse acabamentozinho que fica para fora, você vê que a fiação aqui, ela está passando aqui e o cara ligou no ar-condicionado. Quer dizer, muito simples de se fazer, não tem nenhum mistério. E com uma serra-copo você consegue fazer isso. Então, você sabe, Marcelo, se você me permite um palpite, a recomendação que eu tenho passado para a maioria dos meus clientes é a seguinte, é ligar esse tipo de tomada de ar externo na iluminação, abandonar a ideia do ar-condicionado para manter uma renovação constante sempre que tiver ocupação na sala, seja ligando o ar-condicionado ou não. Nesses tempos de pandemia, né, é a favor completamente da segurança das pessoas. Sem dúvida. Tá corretíssimo. E aí nós temos também equipamentos mais sofisticados, que aí são os recuperadores de calor ou os ERVs, né, que é o ERVs. Então, esse equipamento, ele foi concebido para quê? Para você puxar o ar de dentro e jogar para fora, jogar o ar de fora, jogar para dentro, e aí, por meio de uma célula, que tem uma célula dentro desse equipamento, ele consegue fazer a troca, a recuperação de temperatura em 68%, tanto da temperatura como da umidade. Esse equipamento também, nós temos ele, não temos ele, esse equipamento não é uma novidade, esse equipamento aqui, os fabricantes de ar-condicionado têm esses equipamentos, mas equipamentos maiores, vazões muito grandes. E aí nós percebemos que tinha um nicho de mercado que era justamente situações onde você precisava de vazões menores para poder fazer a mesma tecnologia.
Então, esse equipamento ele vai só até 900 metros cúbicos por hora, não mais que isso. Então, são para salas pequenas, você tem escritórios de telemarketing, uma série de coisas, onde você pode utilizar esse tipo de equipamento, não precisa de um equipamento tão grande, tão caro, tão robusto. Então, aqui eu tenho uma foto dele. Essa foto que a gente tirou é num escritório de telemarketing. Obviamente, as pessoas não estavam dentro desse escritório, porque a gente estava fazendo a finalização dos últimos ajustes aí da instalação do equipamento. Nesse caso aqui, não é um caso comum, porque o instalador não tinha espaço no entreforro e não tinha uma área técnica, então ele foi obrigado a colocar aparente, mas normalmente esse equipamento não fica aparente, ele fica numa área técnica escondido. Mas, enfim, está instalado aqui, e é justamente num escritório de telemarketing, onde a gente sabe que a Anvisa, né, a Anvisa não, estou falando besteira, as fiscalizações sanitárias, as fiscalizações sanitárias estão muito em cima desse pessoal. É isso mesmo. Caixa de ventilação. Nós temos uma caixa de ventilação chamada FH, tá? Que é uma caixa compacta. Então, aqui nós tiramos a foto antes do forro falso. Essas caixas aqui são vários tipos de modelos, mas ela inicia em 15 centímetros de espessura e vai até 40 centímetros de espessura. São caixas que atendem até 3.000 metros cúbicos por hora, com filtros G4M5, já para atender áreas maiores e com capacidades maiores aí. Além disso, essa caixa, a gente pode utilizar também a tecnologia IRC, que, inclusive, a EcoQuest fabrica esse tipo de lâmpada, que é justamente você coloca essa lâmpada junto com a filtragem. Então, além de você filtrar o ar e atender a norma NBS 16401, você está quebrando os gases voláteis e inativando micro-organismos. Então, inclusive vírus, Marcelo? Inclusive vírus. Então, você consegue ter um equipamento onde você consegue praticamente resolver todos os problemas. Você consegue filtrar o ar, atender norma, deixar uma qualidade do ar adequada dentro do ambiente e matar qualquer tipo de vírus. Excelente. Então, nós temos a foto aqui dessa caixa. Aqui tem a caixa, aquela está aqui numa área técnica, né? Essa daqui já não, essa daqui ela já está dentro do ambiente mesmo. E aqui a gente pode perceber a lâmpada ligada, né? Fazendo a renovação de ar. Além disso, nós temos equipamentos de indução, ventiladores de indução, que a gente chama, que são para garagens. Então, subsolo, onde você não tem aberturas laterais, e você é obrigado a fazer uma infra de tubulação. Essa infra de tubulação é caríssima, o tempo desprendido para fazer uma infra dessa é muito grande. Então, hoje você tem equipamentos que são os ventiladores de indução, onde você consegue induzir o ar por distância de até 10 metros, até um ponto específico onde você tem um exaustor para puxar tudo isso. Eu vou correr um pouco aqui, para a gente não ficar muito em cima do horário. Nós fabricamos ventiladores de pressurização de escadas, tá? Então, a gente vai de rotor de 200 até 1.000. Esses equipamentos, nós temos uma linha industrial dentro da fábrica, uma caldeiraria que fabrica exatamente tudo que se vocês estão vendo aqui, a gente fabrica. Então, aqui nós temos um exemplo de como funciona a pressurização de escadas, né, o equipamento no subsolo, justamente pressurizando a escada de incêndio para quando estiver um sinistro, né. Então, hoje a gente tem uma série de construtoras famosas que utilizam o nosso equipamento. Além disso, nós temos também equipamentos simples de aspiração para fazer exaustão, vários tipos de exaustões, mas aqui a gente deu um exemplo de exaustão de cozinhas industriais, onde você consegue fazer puxar o ar de coifas lavadoras até chegar no ponto de extração da cozinha. Temos também inlines radiais de alta capacidade, equipamentos aí de até 35.000 metros cúbicos por hora. Então, são equipamentos bem robustos aí para poder atender também situações onde precisa de equipamentos mais fortes. Também fabricamos gabinetes de alta capacidade, vazões altas, para justamente atender hospitais, atender cozinhas industriais, escritórios, uma série de coisas. Esse tipo de gabinete, por exemplo, é um gabinete limit load,
onde o motor é direto, não é por polir-correia, então você tem um consumo energético muito menor. Além disso, nós também temos gabinetes sirocos, onde você tem um motor direto, não tem polir-correia, com isso você também economiza manutenção. Então, para atender também vazões aí de até 4.000 metros cúbicos por hora, também atendendo a norma. E o último lançamento nosso foi o sensor de CO2, que é para ajudar nessas soluções de renovação de ar. Então, o sensor de CO2 que nós já lançamos é um sensor onde ele trabalha com rampa, né? Então, ele funciona junto com as nossas renovações de ar, aonde ele faz com que o equipamento funcione a 30% da sua capacidade, isso sempre. A partir do momento que ele receber 650 ppm, ele vai para 50% da rotação para poder renovar o ar, e se chegar a 950 ppm, que seria quase o máximo, né, por norma, ele vai para 100% da capacidade até os ppm diminuírem, e nisso ele diminui a rotação do equipamento. Então, é um sensor que ele automatiza toda a tomada de ar externo que existe dentro do ambiente. Excelente. Nós temos também garras de acabamento, difusores plásticos para poder atender justamente as captações de ar, dutos flexíveis para poder assessorar as tomadas de ar externo, renovações de ar, todos os equipamentos que nós temos. Acessórios, fitas, timers, reguladores de vazões constantes, potenciômetros para regular a vazão. Temos também a linha de loja, que é uma linha que é mais para home centers, tá? Então, nós temos todos os encartelados. E eu finalizo da seguinte forma: cuidado com o que vocês escutam por aí no mercado, o que a mídia coloca. Muitas vezes existe um cunho por trás de qualquer tipo de informação, onde está querendo só ganhar mais gente para assistir, quer dizer, e não está passando uma informação correta. Então, sempre procurem profissionais especializados, empresas especializadas que estão no ramo há muito tempo para poder tirar suas dúvidas e desmistificar um pouco as coisas. Então, eu dou meu muito obrigado. Agradeço mais uma vez a Academia 360, né? Aqui está nosso site. Nós temos um blog também com bastante informações pertinentes sobre diferentes tipos de situações, renovação de ar, tomada de ar externo, coronavírus, uma série de PMOC, por aí vai. E também nós temos no Instagram o SICFlux. Sigam a gente. Muito obrigado. Bom. Muito bom, Marcelo, muito bom mesmo. Olha, eu acho que dentro da perspectiva que nós estamos tendo hoje em dia por parte das vigilâncias sanitárias, nós percebemos a importância desse tipo de informação para permitir justamente para a nossa comunidade técnica e científica saber que existem soluções compatíveis, são soluções e de baixo custo, para podermos apresentar aos nossos clientes de uma maneira em que esse tipo de solução seja viável comercialmente, seja viável economicamente para essa adequação. O que eu tenho percebido dos nossos clientes e também dos amigos que nos procuram na Abrava e de maneira em geral, é que existe uma percepção ainda por parte do cliente final, do tomador de serviços, de que se ele precisar fazer qualquer adequação no sistema dele para atender os requerimentos da vigilância sanitária, isso vai custar uma fortuna, vai ter que vender a loja para poder atender tudo, e na verdade não é. A grande importância que nós vemos é justamente a informação chegar até a nossa comunidade técnica de todos os níveis, e que essa comunidade tenha em mãos as ferramentas, as informações, tanto da parte de entendimento das soluções que estão disponíveis no mercado, como também ter a percepção, primeiro, da facilidade de instalação. Foi muito importante você mostrar
os exemplos práticos instalados, como é que instala isso? Puxa vida, com uma furadeira, algumas buchas, um pouco de boa vontade, requer mão de obra especializada? Não há dúvida, não é feito para amadores. Entretanto, existe uma certa facilidade por parte da equipe em instalar equipamentos de renovação de ar. Vale lembrar, eu queria também saber da sua opinião, Marcelo, você que sabe isso melhor do que eu, sobre as demandas que nós temos, dos protocolos que nós temos por parte das vigilâncias sanitárias. Nós temos nas esferas federal, estaduais e municipais. Existem algumas informações que, na minha opinião, são até equivocadas. Um protocolo, por exemplo, da vigilância estadual, para aqui para o estado de São Paulo, exigindo a limpeza dos filtros em periodicidade semanal. Isso tem gerado uma série de controvérsias. Mas, do outro ponto, a própria vigilância sanitária está exigindo abertura de portas e janelas, está exigindo, na dúvida, você desliga o ar-condicionado e abre janela, abre porta. Isso daí, eu acho que seria bom se você puder esclarecer, que, na verdade, isso é para quem tem um ambiente que esteja inadequado. A pessoa não precisa passar calor, não precisa deixar a porta aberta, basta seguir as recomendações que você acabou de passar, não é verdade? Não tenha dúvida. Primeiro que, assim, essa recomendação de trocar o filtro semanalmente, isso é bom só para o fabricante do filtro, para mais ninguém. Então, a troca de filtro, normalmente, é de 2 a 3 meses, né? Depende muito do uso e do local onde a pessoa está captando esse ar, né? Tivemos uma pequena oscilação no sinal da nossa transmissão, mas que a nossa equipe técnica aí está trabalhando para restabelecer o mais rápido possível. Não sei se tem a imagem, mas se tiver o som, nós temos um comentário aí do nosso amigo Alessandro, inclusive recomendando esse tipo de aplicação, esse tipo de solução, onde ele instalou um sistema de tomada de ar externo e fez a ligação elétrica diretamente na alimentação elétrica do próprio mini split, ou seja, entrou um sistema de refrigeração do mini split, já bate junto a tomada de ar externo. É uma excelente solução, né? Porque você economiza quadro elétrico, economiza um monte de coisa aí. E agora com sensor de CO2, dá para se economizar mais ainda, né? Porque hoje o que acontece? Nessa instalação que existe, desse exemplo, você está renovando esse ar o tempo todo, mas provavelmente você não precise renovar o tempo todo, entendeu? Então, com o sensor, não. O sensor ele vai justamente fazer o equipamento trabalhar no momento certo. E aí você economiza energia porque você está utilizando o equipamento no momento certo. Excelente, principalmente esse tipo de solução para ambientes que tenham, por exemplo, picos, né, de público. Um restaurante é o caso mais claro que a gente pode ter, né? Durante a maior parte do dia ele não fica lotado, mas na hora do almoço, jantar, ou dependendo do tipo de estabelecimento, ele vai ter aquele pico. No restante, você não precisa ter aquele custo de energia com essa oscilação de público, né? É uma excelente solução. E disponível no mercado nacional, né? Disponível no mercado nacional e acessível, porque até então esses sensores eram caros e a gente conseguiu fazer de uma forma mais acessível. Esse tipo de produto é encontrado por onde, hein, Marcelo? Olha, nós temos distribuidores pelo Brasil todo, que normalmente trabalham com a linha completa, né? E também direto da fábrica, quer dizer, se a pessoa está com dificuldade de encontrar, a pessoa pode procurar a fábrica e ela vai ser indicada para algum vendedor ou para algum distribuidor. Excelente. Com relação ainda às exigências de retorno das atividades econômicas, que, se Deus quiser, talvez tome bastante força para o mês de agosto, né? Porque ninguém mais aguenta essa história aí de quarentena. Muitos estabelecimentos comerciais precisam se adequar a essa nova realidade,
porque a renovação de ar faz justamente parte, eu diria até da profilaxia daquele ambiente, né? Ou seja, ela é a mesma coisa, você ter uma renovação de ar é equivalente a você ter um álcool gel para evitar a disseminação de uma contaminação por vírus e outros, né? Vírus, bactérias e fungos. A Covid-19 é uma doença, é uma moléstia que está assolando o mundo, mas existem outras até piores, né, que podem também ser evitadas através da higienização do sistema de climatização e também dessa medida de renovação de ar que é feita justamente por esse tipo de equipamento. O que você acha? Essas recomendações, né, de usar máscara, usar o álcool em gel, realmente alguns estão colocando os tapetes lá higienizados, né, com sanitizante, uma série de coisas. Isso tudo é interessante, precisa seguir essas regras, mas precisa realmente ter uma quantidade de ar, uma renovação de ar adequada em ambientes fechados, né, porque por mais que a pessoa use máscara, use um álcool em gel, uma série de coisas. Se ela está dentro de um ambiente onde alguém espirrou, a gente não vai nem falar de coronavírus. Alguém espirrou, alguém está gripado, espirrou naquele ambiente. Se o ambiente não está com uma renovação adequada, se o ambiente está com um ar confinado, ela pode estar com máscara, ela pode ter passado o álcool em gel, ela pode ter limpado os pés dela, uma série de coisas. Ela vai se contaminar, ela vai ficar gripada. Então, é muito importante, né, que esses ambientes que estão fora de adequação, que a gente sabe que são muitos, são os edifícios doentes, né, Marcelo? Precisam se readequar, porque senão não tem jeito. Hoje, quantas vezes a gente fica gripado e fala, poxa, eu não sei por que eu fiquei gripado. Porque você provavelmente estava num ambiente onde você pegou esse vírus, né, e esse ar não estava bem tratado. Basicamente é isso. Quais são os principais efeitos que você considera da falta de renovação de ar de ambientes? Mas efeitos, você diz o quê? Para o ser humano? Para a saúde humana. Para a saúde humana. Você tem perda cognitiva, né? Então você não tem uma produtividade adequada, então a célula do corpo humano precisa ser oxigenada. A partir do momento que você está num ambiente confinado, respirando o mesmo ar, esse ar vai ficando cada vez mais viciado, você vai ficando com menos oxigenação nas células, e com isso o teu corpo ele já começa a priorizar algumas partes do corpo e outras menos. O cérebro é uma que vai ficar muito comprometido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, doenças respiratórias como um todo. Qualquer tipo de doença respiratória, a pessoa pode se contrair muito facilmente por estar num ambiente com o ar ruim. E aí, nisso, a gente pode evoluir também para particulados, gases, uma série de coisas, que aí, dependendo da situação, a pessoa pode ter uma doença respiratória muito grave ao ponto de ficar internada. Nós assistimos recentemente com com lockdown ou mesmo quarentena em outros países, que alguns shoppings, inclusive, começaram, né, fazendo fechamento completo, e se criou uma legião de fungos e bactérias nas roupas, aquele shopping da Malásia lá. Foi típico falta de renovação de ar, né? O que aconteceu? O pessoal dos shoppings, né, fala, poxa, nós vamos ficar fechados? O que gasta mais aqui? O que a gente tem maior custo? É o ar-condicionado? É a renovação de ar? Então, vamos desligar todo esse negócio aqui e esperar a gente abrir as portas de novo, porque senão nós vamos ficar com um custo muito alto, né? Rapaz. Então, essa foi a grande solução. Só que aí, o que aconteceu? Esse ambiente ficou fechado, sem renovação de ar, sem o ar tratado, e aí começou a dar fungo, bactéria, começou a mofar as coisas e tal, quer dizer... Saiu caro, né? Saiu caro. Bom, estamos aqui nos minutos finais. Eu queria começar agradecendo a você, Marcelo, pela sua brilhante explanação. Avisar a toda a nossa audiência que essa live ela vai ter algumas edições e nós vamos deixá-la à disposição do público em geral para consultar aí no YouTube, né, de uma maneira totalmente gratuita.
eu gostaria de você, meu amigo e minha amiga, dar um like no nosso canal, deixa aí o seu comentário, por favor, dê um like, se inscreva, ative o sininho, o lembrete para você ser notificado quando nós tivermos novos vídeos, novas informações para espalhar, né? Queria também dizer que o nosso link da Academia do Ar é o www.academiadoar360.com.br. Tem bastante informação também para vocês, tem os nossos cursos, já está o curso do PMOC, nós temos já o curso de renovação de ar, o curso básico de ar-condicionado, estamos em produção do curso de VRF e do curso de qualidade do ar, que vai entrar na rede de agosto. Nós teremos também algumas outras informações no decorrer do tempo, nós vamos colocar sempre no nosso canal, vai ficar sempre atualizado. Então, por favor, ative aí o sininho, não deixa de se inscrever, ajuda a gente, dá essa força para o canal, deixe seu comentário aí, o seu like, e eu gostaria de passar as palavras finais para o Marcelo para se despedir, antes de encerrarmos mais essa live. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite aí da Academia 360, é uma honra muito grande estar falando com todos aí que estamos assistindo, uma honra muito grande estar dividindo o espaço aí com o Parra, que é um excelentíssimo profissional, de um gabarito alto, e fiquem à vontade aí, quiserem consultar os nossos produtos, nosso site tem a maioria dos nossos produtos lá à disposição, então, fica meu muito obrigado aí, uma boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite a todos e até o próximo vídeo.